Ele é bacharel em Direito e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás e pela Universidade Estadual de Goiás. Foi deputado estadual, federal, senador e governador do estado de Goiás por 4 mandatos. Estamos falando de Marconi Perillo, o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Casado com Valéria Jaime Peixoto Perillo, é pai de 2 filhas, Isabela e Ana Luísa. Marconi Ferreira Perillo Júnior iniciou na vida política por meio da militância juvenil do PMDB. Em 1990, foi eleito deputado estadual, destacando-se na coordenação da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. 4 anos depois, foi eleito deputado federal e, em 1995, filiou-se ao PSDB, ocasião em que foi vice-líder. Em 1998, Marconi Perillo deixou a possibilidade de reeleição à Câmara dos Deputados para enfrentar o pleito ao governo de Goiás. Com quase 1 milhão de votos, foi eleito como governador mais jovem do país, aos 35 anos. Logo em seguida, em 2002, foi reeleito com 51,2% dos votos válidos. Deixou o cargo em 2006 para assumir a cadeira de senador da República. No Congresso Nacional, presidiu a Comissão de Serviços de Infraestrutura e foi vice-líder do PSDB. Em 2010, lançou nova candidatura ao governo, da qual saiu vencedor. No pleito seguinte, foi reeleito novamente, se tornando o primeiro a governar o estado de Goiás por 4 vezes. Bom, nós temos hoje a honra de receber aqui na nossa Assembleia Legislativa um político vencedor, um homem determinado, que não temeu desafios e se elegeu deputado estadual, deputado federal e, em seguida, deixou o conforto de uma reeleição segura para deputado federal para arriscar uma eleição difícil, que é de governador. Quebrou lideranças já consolidadas e antigas e iniciou uma nova fase. Vamos conhecer um pouco mais do nosso querido governador Marconi Perillo. Uma honra tê-lo aqui conosco, no Discussão Nacional. Queria, em primeiro lugar, que o senhor dissesse aqui para o nosso telespectador como é que foi a primeira e corajosa decisão de sair candidato a deputado estadual. 1990, o senhor já está ali com uns 20 e poucos anos. Como é que foi esse desafio? A honra é minha, presidente Fernando, telespectadores, internautas, estar aqui nesse programa tão conceituado que é a Discussão Nacional. Eu comecei muito cedo a militância e uma das pessoas que me influenciaram foi o governador Montoro. Eu vim estudar aqui em Mogi das Cruzes, vim fazer engenharia e era o ano 82, eu cheguei em 81, em 82 começou a primeira campanha, depois da redemocratização, depois da autorização para que se tivesse eleições diretas para governadores. Uma coisa que me impressionava muito era a campanha do Montoro. Como eu estava vivendo aqui, a minha curiosidade era grande porque eu já tinha começado a estudar na Universidade Federal de Goiás e tinha me influenciado muito pela política. Eu fazia sociologia lá, depois vim fazer engenharia e eu me lembro até hoje como é que era o jingle do Montoro, que era abaixo a carestia, abaixo a inflação, Montoro é a solução. Abaixo o desemprego, abaixo a corrupção, Montoro é a solução. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu agora recentemente. As pessoas derrubaram a ditadura por conta da carestia, da inflação, da corrupção, do desemprego, muito parecido com o que aconteceu recentemente no Brasil. Eu me empolguei muito, embora estudando, longe do meu estado, eu já tinha um interesse muito vivo pela política. Quando voltei, no ano seguinte eu voltei para Goiás, e naquela época, inclusive, eu saí daqui de Mogi, de trem até São Paulo, ônibus, para poder votar, e voltei no dia seguinte. Tamanho era meu interesse cívico pelas primeiras eleições diretas no Brasil, que eram as eleições de governadores, eleições de prefeitos, deputados, senadores. E logo que eu voltei, eu já fui trabalhar direto na Assembleia Legislativa com um senador combativo da época, que era o senador Santillo. E aí me juntei a outros jovens e comecei a organizar o movimento da juventude. Em pouco tempo nós tínhamos organizado a juventude do PMDB em todos os municípios goianos, inclusive os do Tocantins, porque Tocantins era Goiás naquela época. Então foi um trabalho de formiguinha, em seguida veio a eleição de 2006, de 86, eu participei ativamente, logo depois fui para o governo, nós ganhamos as eleições, eu fui para o governo,
E continuei o meu trabalho e acabou que virou uma coisa bastante natural a minha primeira candidatura a deputado estadual. Aliás, queriam que eu fosse candidato em 86 a deputado estadual. Eu achei que não estava na hora, eu estava muito imaturo ainda, mas em 90 finalmente eu me candidatei. Apesar de termos feito uma espécie de dissensão em relação ao Iris Rezende, naquela época a gente estava no PMDB, mas o nosso grupo já era antagônico ao do Iris Rezende. Que era o grupo dominante do Iris Rezende. Nós fizemos uma pequena dissidência. Do nosso grupo, apenas eu fui eleito, porque o Iris estava muito forte, ele acabou sendo eleito de novo governador naquele ano. E eu me elegi deputado e já fui para a oposição. Direto para a oposição, mesmo sendo o PMDB. E logo fui me destacando pela atuação parlamentar, pela coragem de enfrentar os poderosos da época. E aí foi natural, eu fiquei um pouco receoso, mas acabou sendo natural a minha candidatura a deputado federal. Eu já estava tranquilo como deputado federal, líder de plenário na Câmara, líder do governo Fernando Henrique. Eu tinha uma boa relação com o presidente queria que eu continuasse, que eu viesse a ser líder do governo, uma eventual reeleição minha. Mas eu acabei não ouvindo o presidente, e como havia um clamor muito forte no Estado pela alternância de poder, eu me candidatei contra tudo, contra todos os prognósticos, contra os apelos da minha mulher, da minha família, e acabei ganhando a eleição. Fiz uma campanha bonita, propositiva, de propostas, e me elegi aos 35 anos. Depois veio a reeleição. Eu digo assim, a minha primeira eleição foi a mais lúdica, a de governador, foi a mais bonita, a mais emocionante. A segunda foi a mais importante porque ela me afirmou enquanto liderança. A terceira foi a mais difícil, a de 2010, porque o Lula, o PT, o PMDB, todas as forças, todos os governos se juntaram contra mim e eu acabei vencendo de novo. E essa agora foi uma eleição que, na minha opinião, consolida todo um projeto de modernização e desenvolvimento do Estado. Com 27 anos, você foi eleito deputado estadual. Com 27 anos, a gente quer mudar e transformar o mundo. Houve uma decepção entre aquilo que você queria fazer e aquilo que a competência legislativa da Assembleia, dos estados, limita. Ou seja, como foi essa experiência como deputado estadual? E aproveitando o gancho, nós temos uma reunião no Colégio de Presidentes da Assembleia, estamos lutando pela aprovação de uma PEC que procure dar um pouco mais de competências e atribuições aos legislativos estaduais. Como o senhor vê hoje o Legislativo Estadual e como foi esse encontro do jovem Marconi Perillo, esse primeiro encontro com o Poder Legislativo? Presidente, é muito mais cômodo quando você está na oposição. E naquele momento eu era oposição. Perfeito. E uma oposição muito aguerrida, até mesmo agressiva. E a responsabilidade de quem está na oposição é muito pequena. Quer dizer, você acaba virando um franco atirador, defeitos você encontra fácil em quem está no poder. E eu procurei me cercar de bons assessores naquela época, os discursos eram muito consistentes, eu apresentei muitos projetos, muitos requerimentos, mas eu me centrei fundamentalmente na crítica em relação aos desmandos da administração. Perfeito. E naquela época eu consegui fazer alguns pronunciamentos que ficaram muito marcados na história da Assembleia, porque eu geralmente levava denúncias muito consistentes, muito substantivas, e sempre que eu fazia um discurso, no outro dia o secretário caía, porque as provas eram muito robustas. Então, assim, eu morava pertinho da Assembleia, ia a pé para a Assembleia, chegava às 7 da manhã, era o primeiro a me inscrever no pequeno expediente, no grande expediente, fazia discurso o dia inteiro. Então era uma coisa bacana, quer dizer, eu estava ali atingindo o meu objetivo, que era defender minhas ideias, defender o ex-governador Santilo, com o qual eu tinha trabalhado, defender projetos que, na minha opinião, eram importantes, e ao mesmo tempo combater as mazelas. Então foi um mandato delicioso, porque eu atuei muito naquela época, e depois, logo a seguir, eu fui para Brasília, aí já era deputado federal de governo, era do partido do presidente Fernando Henrique, virei líder de plenário, e aí era uma outra coisa, né? Era defender o governo, defender as reformas. Nós fizemos, o presidente Fernando Henrique fez as últimas e mais consistentes reformas estruturantes no país.
Eu participei ativamente da reforma do sistema de comunicações, a lei máxima, a lei mínima das comunicações. Isso mudou a comunicação brasileira. Sem dúvida. Telefonia, etc. Eu participei da reforma da Previdência, reforma administrativa. O conceito de capital estrangeiro também foi mudado naquela época, a reformulação dos bancos. Nós tivemos a aprovação também da desestatização de algumas áreas. Quer dizer, imagina se nós não tivéssemos flexibilizado o monopólio de energia. Sim. O Brasil hoje tinha entrado em colapso. De certa forma, nós demos uma flexibilizada no monopólio de petróleo, navegação e cabotagem, comunicações. Quer dizer, isso tudo fez o Brasil andar para frente. Lamentavelmente, isso deu uma parada depois, nos governos seguintes, mas as últimas reformas importantes no Brasil ocorreram naquela época. E eu tinha muito prazer em defender conceitos, defender mudanças que efetivamente trouxeram para o Brasil uma estabilidade maior e uma modernização maior. Defender o Plano Real naquela época. Naquela época o PT era contra o Plano Real. E nós fizemos uma cruzada muito forte na defesa do Plano Real, que estabilizou a economia, que melhorou o poder de compra, o poder aquisitivo dos mais pobres. Quer dizer, quando você convive com a inflação, quem perde é trabalhador, é pobre. À medida que você estabiliza a economia, o Fernando Henrique fez isso, nós conseguimos incluir dezenas de milhões de trabalhadores ao consumo. Pessoas que passaram a ter um pouco mais de conforto. Então, o mandato de deputado federal também me foi bastante interessante. E outra coisa, quando alguém quer ser candidato a governador de um estado, ele tem que passar pelo Legislativo. A experiência na Assembleia Legislativa foi fundamental para mim. E a experiência na Câmara também foi muito importante, porque eu fiz muitas relações que me são úteis até hoje. A passagem pelo Senado da República também me fez ampliar meus horizontes, conhecer pessoas novas. Hoje, por exemplo, no governo do presidente Temer, mais de 10 ministros foram meus colegas, ou na Câmara ou no Senado. Isso facilita muito, abre portas. Mesmo no governo do PT, no governo do presidente Dilma, tinha lá ministros que tinham sido meus colegas. Queira ou não queira, isso facilita um pouco. Então, a minha experiência no Legislativo foi muito rica, muito importante. Eu fui situação, eu fui oposição. Como senador, eu era oposição ao governo Lula. Mas isso tudo agrega valor. Experiência. E o Legislativo é uma casa, é um lugar de debates muito ricos. Você tem pessoas mais medíocres que não acrescentam muito, mas você tem pessoas cultas, pessoas que têm espírito público, pessoas, como na política e na vida de uma maneira geral. Você tem bons médicos, bons engenheiros, bons religiosos, maus religiosos, e assim também é no parlamento. A gente tem pessoas incríveis no parlamento que se dedicam à vida com o espírito público a fazer o melhor para a sociedade. O seu período de mandato como deputado federal, como você mesmo colocou, coincidiu com o início da reconstrução do país. A ideia das agências reguladoras, o controle da inflação, a responsabilidade fiscal, o Estado necessário, não o Estado inchado. Mas para chegar lá, a sua eleição para deputado federal, um mandato de deputado estadual, na oposição, candidato temático, de críticas apontando. Como é que foi essa caminhada para o Congresso Nacional e onde foi a sua base? Foi uma base dispersa, difusa? Como é que foi feita essa eleição para o seu primeiro mandato federal? Como nós não temos o voto distrital no Brasil, ou o voto distrital misto, acaba que a base é muito ampla, muito difusa, se você quiser ganhar a eleição. Você tem que andar muito, e eu andava muito, sempre andei muito, eu nunca fiquei um final de semana em casa naquela época, sempre nas bases, nas festas, nos eventos, discutindo com as pessoas. E eu consegui ampliar, apesar de que muitos dos meus colegas que eram do governo, à época, da base do governo, diziam, olha, você vai ser deputado de um mandato só, porque você está fazendo uma oposição muito dura, e eu não vejo chance de alguém que faça uma oposição tão dura se eleger ou se reeleger. Então, muitos achavam que eu não fosse nem me reeleger a deputado estadual. Mas a minha atuação acabou me dando muito voto em Goiânia, na capital, e eu acabei conseguindo ampliar essa base exatamente pela força do trabalho. Eu sempre brinco que só há um lugar onde o sucesso chega primeiro que o trabalho, que é o dicionário. Certo, é verdade. Você trabalhou, verdade. Não tem como você não alcançar seus objetivos, a vitória.
E por força disso eu acabei me elegendo deputado federal. Lembra a votação? Fiquei entre os 17, entre os 17 eu fiquei em 6º lugar. Uau! Para quem era da oposição, com poucos recursos, foi uma vitória. A primeira de deputado estadual eu fiquei em 7º, entre 41. Poderia ter ficado numa posição melhor, mas naquela época o jogo era muito duro, eu era do PMDB, o Willis era do PMDB, e acabou que eles foram tomando minhas bases na reta final. Mas de qualquer maneira, venci. E o mandato de deputado foi rico por isso, porque nós vivíamos naquela época um momento muito efervescente do ponto de vista das reformas. Quer dizer, eu ajudei a aprovar a lei de responsabilidade fiscal, eu debati a lei de responsabilidade fiscal naquela época. Foi um evento importante, um divisor de águas em relação aos gastos públicos. Infelizmente, não se previu a lei de responsabilidade fiscal para o governo federal. A lei de responsabilidade fiscal faz falta à União. Quer dizer, nós, estados e municípios, assembleias, somos enquadrados e isso é muito bom. Eu, aliás, estou enviando uma lei de responsabilidade fiscal estadual, endurecendo mais ainda a LRF. Mas falta, em nível federal, uma lei que possa limitar os gastos, a gastança da União. As agências reguladoras foi um marco também importantíssimo na gestão do FHC. Quer dizer, aqueles marcos regulatórios em relação a todas as áreas de atuação, infraestrutura, social, saúde, aquilo foi muito interessante e conceitualmente na minha opinião, fundamental na fiscalização, na garantia da qualidade dos serviços. Só que com o tempo, essas agências foram perdendo a sua finalidade à medida que foram sendo aparelhadas politicamente. Perfeito, exatamente. Perderam a independência. Quando fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a comissão que sabatina, que tem a responsabilidade de eleger os diretores e presidente de quase todas as agências, a gente falava isso muito lá. As agências foram perdendo substância à medida que foram sendo politizadas. E à medida que não foram tendo independência e autonomia. Você precisa ter agências com salário, com funcionários qualificados, bem remunerados, com o número de servidores, a altura dos serviços que eles fiscalizam e regulam. Precisa ter agências com quadros muito qualificados, dirigindo essas agências, para que elas não se desvirtuem. Uma agência tem que proteger o consumidor, proteger o cidadão comum, o povo. Ela não pode ficar à mercê de proteger quem está cometendo desmandos, coisas erradas. Imagina uma agência que fiscaliza a qualidade de remédios. Se ela for negligente em relação à finalidade dela, que é zelar pelos bons produtos, ela vai permitir que algum laboratório fabrique algum remédio que vai matar as pessoas, ou que vai trazer um dano à saúde da pessoa. A agência que fiscaliza a telefonia, se ela não for uma agência autônoma, independente e dura, ela vai permitir que as telefônicas não cumpram com o seu objetivo, que é de prestar um serviço de qualidade. Na área do transporte, se ela não fiscaliza, quer dizer, amanhã uma ponte, um viaduto vai cair. E assim por diante. Então, eu acho que o advento das agências, desses marcos regulatórios, foram, na minha opinião, muito alvissareiros, e isso é preciso retomar o curso natural novamente. É preciso que, como foi feito agora pelo presidente Temer em relação à Petrobras, não entra política. Quer consertar uma empresa daquele tamanho? Bota gente competente e pessoas que vão efetivamente zelar pelo patrimônio e fazer com que aquela empresa cresça. Em relação a outras áreas de atuação do governo, Banco Central, por exemplo, colocaram lá agora uma diretoria, enfim, com esses critérios. O Banco Central, aliás, tem merecido essa atenção de todos os governos. E em relação às agências reguladoras, eu não tenho dúvida de que é preciso mudar também. Adaptar. Agora, uma coisa que eu não entendo. Todo mundo que chega no Congresso Nacional, num primeiro mandato, colegas meus, inclusive ex-presidentes da Assembleia aqui em São Paulo e de outros estados também, encontra muita dificuldade. É um novo mundo. Ali são 513 deputados federais. Até você se conhecer, os deputados andam inclusive com crachá para um poder chamar o outro pelo nome. Você chega com 31 anos. Como é que foi essa adaptação tão rápida a ponto de se tornar líder? Como é que foi isso? Explica pra gente. Tem muitas pessoas que gostam de política e assistem esse programa. Inclusive, então, estão todos interessados em saber. Nada é por acaso.
chegou ao governador mais jovem do país. Então, dá essa dica aí de como é que é esse relacionamento no Congresso. Bom, em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que nós temos um Congresso com muitos deputados. Eu cheguei, uma época, a apresentar um projeto de lei propondo a redução do número de deputados. Você é presidente de uma Assembleia que conta com 94 deputados estaduais. Já é muita coisa. Você conhecer todo mundo demora um tempo. Dá um bocado de confusão com 94. Imagine 513. É muita gente. Não sei, sinceramente, se é necessário ter esse tanto de deputado. Agora, eu sempre fui uma pessoa que primei pelo bom relacionamento. Então, eu chego, quero conhecer logo. Eu já cheguei na Assembleia, na Câmara, e quis ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passa tudo. Bacharel em Direito. Assim. Então, eu não era ainda naquela época. Naquela época eu não era. Mas eu me interessei pela CCJ e fiquei lá os 4 anos. E com o tempo eu fui ganhando o respeito e a simpatia do meu partido, da liderança do meu partido. E à medida que eu fui escalado, e eu fiquei quase 4 anos como líder de plenário, aí você acaba se transformando numa referência, porque eu é quem orientava os votos da bancada do PSDB, e ali são poucos, naquela época nós tínhamos muito menos partidos, e éramos poucos os que orientavam as bancadas, era PSDB, que era o partido do governo, era o PFL, o PT, PMDB, e à medida que você está numa posição daquela ali, você acaba ficando mais conhecido. Então, primeiro o relacionamento, depois a própria forma com que você atua. Se você chega ali também e começa a falar coisas que não tem nexo, ou seja, que não tem consistência, você acaba também se perdendo. Eu procurei estudar muito, regimento, para quem é deputado é fundamental. Conheci o regimento. Passei a estudar muitos temas que estavam sendo debatidos, quer dizer, eu sempre de manhã estudava muito a pauta do dia, para que eu pudesse falar daquele determinado assunto, com propriedade, com conhecimento de causa. Então essas coisas todas foram importantes. E eu procurei me relacionar não só com os deputados do governo, mas também procurava ter uma relação respeitosa e republicana com quem não era do governo. Isso fez com que eu acabasse tendo uma boa relação. E o contato com o FHC? O Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, professor, respeitado internacionalmente. Como é que é? Ele era uma pessoa acessível, afável, era difícil conseguir uma audiência com ele? Como é que você foi conquistando a confiança no seu trabalho, na sua competência por parte do presidente? Bom, o presidente Fernando Henrique é uma pessoa encantadora, um sedutor, uma pessoa inteligentíssima, que dá muito prazer conversar com ele. Mas eu comecei essa relação com o Sérgio Mota, que era o ministro mais forte do governo na época, ministro das Comunicações, e foi ele quem liderou toda a revolução nas telecomunicações. Toda a revolução nas teles. E eu acabei, por conta da minha relação com o Sérgio, que se deu por conta do embaixador Sérgio Amaral, que tinha casa em Pirenópolis, em Goiás, e eu conheci o Sérgio lá em Pirenópolis, mas porque também um dia o Sérgio precisou que eu o defendesse em relação a um parlamentar que estava fazendo muitas críticas a ele, e eu fiz uma defesa muito corajosa ao lado de quem eu estava criticando. E ele assistiu isso pela televisão e eu acho que passou a me admirar, a me respeitar, porque eu não deixei de falar nada que tinha que ser dito, mesmo tendo ao meu lado o deputado que era alvo das minhas críticas. E com o tempo eu ganhei confiança dele, eu acho que ele foi transmitindo isso ao presidente do FHC, e o presidente do FHC começou também, certamente, a ter informações a respeito da minha atuação como líder de plenário. Eu acho que isso também ajudou. Então, logo eu tive as primeiras conversas com ele, em Pirenópolis, em Brasília, tive umas 4 ou 5 audiências com ele, foram sempre audiências muito agradáveis. É claro que a primeira você tem um frio na barriga, afinal de contas é o FHC, esse intelectual, respeitado por todo mundo, mas com o tempo eu acabei virando um grande amigo dele. Ele conta nesse último livro dele, no segundo, que me advertiu que não dava para disputar, que era muito difícil, que ia perder um bom deputado e que eu ia perder as eleições, ele achava isso. E não só ele, mas todo mundo achava isso também, que eu estava enfrentando o mito da política de Goiás. Mas acabou que eu não tive como não aceitar esse desafio de ser candidato a governador, porque senão também não valeria a pena continuar na política. A gente não tinha candidato, ninguém queria ser candidato. Era uma eleição perdida. E nenhuma liderança mais tradicional topou sequer discutir o assunto.
nós íamos ficar sem candidato a governador. O Willis Regente chegou àquela época, que era o nosso adversário, a propor que a gente colocasse o nome dele pequenininho no nosso santinho, se nós quiséssemos ganhar a eleição. Então era uma coisa, ofereceu a segunda suplência de senador para o PSDB, não para mim, ofereceu lá em Brasília para a direção. Então, chega um ponto em que nós tínhamos que ter brio. Exato. E tínhamos que apresentar um projeto alternativo para Goiás. Quando houve essa decisão, e eu fui autorizado pelo partido a ser candidato, o presidente Fernando Henrique, naturalmente, que ficou preocupadíssimo, porque, afinal de contas, eu ia disputar com um aliado dele, que era o PMDB. Sim. Aí, logo que eu me candidatei, eu fui ao Palácio da Alvorada e comuniquei ao presidente, ele disse, olha, eu não queria, acho que você vai perder, mas de qualquer maneira, boa sorte e tal. E depois ele diz no livro que foi uma surpresa a minha vitória, e foi mesmo. Acho que foi a grande surpresa no país naquele ano. Acho não, foi a grande surpresa no país. Mas depois de eleito governador, eu passei a frequentar permanentemente o Palácio do Planalto e marquei umas 2 ou 3 audiências e depois, sempre que o presidente Fernando Henrique estava no Brasil e que eu ia a Brasília, eu vou a Brasília toda semana, fica muito perto de Brasília, sempre eu vou lá nos ministérios, pedir benefício para o Estado, mas eu passei a ir ao Palácio e dizer, olha, eu quero falar 1 minuto com o presidente. Como eu sou muito objetivo, eu ia geralmente para pedir alguma coisa, e no final eu passei a ir para levar alguma sugestão para o presidente. Então eram conversas agradáveis, eu às vezes chegava, anunciava que estava lá, ele me recebia na hora, e dizia, olha, eu quero 5 minutos. Eu falava o que tinha que falar, se às vezes ele pedia para ficar mais um pouquinho, para conversar mais alguma coisa, eu ficava, mas aí já era problema dele. Essa disciplina é muito interessante, eu falo isso muito com os deputados e com os prefeitos. Olha, peça uma coisa só para o governo, para o governador, se você pede 10, você vai acabar não sendo atendido em nenhum. Claro. Então eu levava assuntos bastante objetivos e ao longo do último mandato do presidente, que coincidia com o primeiro meu de governador, eu falei com ele dezenas de vezes e quase sempre ia lá para levar alguma sugestão sobre algum tema que estava na mídia ou que às vezes desgastava o governo. Foi uma relação extraordinária, eu tenho por ele assim um carinho enorme. Acho que o presidente Fernando Henrique é uma das principais e mais reconhecidas e importantes lideranças do mundo. Concordo. Eu creio que, dentre os ex-presidentes que estão vivos, certamente ele está entre os 3 ou 4 mais reconhecidos, mais respeitados líderes em todo o mundo. Olha só, telespectador, o jovem Marconi Perillo, em 94 se elege deputado federal, estuda o regimento interno, começa a manter um bom relacionamento com os colegas deputados e passa a ter uma atuação corajosa e independente. É reconhecido, começa a ter um bom relacionamento com o presidente Fernando Henrique Cardoso e toma a decisão corajosa de sair candidato a governador. Eu vou falar um pouquinho dessa decisão que ele tomou, mas antes, eu ouvi um parlamentar, que até lamentavelmente ele foi envolvido na Lava Jato, fazendo uma comparação entre como era discutir políticas no governo FHC e depois. Ele dizia lá, nós discutíamos projetos, a gente sentia parte da construção de algo que ia mudar o país. É assim que você se sentia quando participava das reuniões? Vamos fazer então a mudança agora para que existam agências reguladoras cujos dirigentes têm um mandato fixo, independentemente de política, que possam fazer um trabalho independente. Vamos fazer a lei de responsabilidade fiscal. As pessoas ficam 5 a 6 noites na fila para pegar uma linha telefônica. Vamos injetar capital privado. Então, você sentiu essa diferença? Sentiu parte de um grande projeto que, inclusive, o entusiasmou a dar passos maiores durante o governo FHC? Bom, a primeira coisa que o Fernando Henrique fez foi montar uma equipe, compor uma equipe de governo muito boa, de muito bom nível. Muita gente que tinha começado aqui em São Paulo na escola Montoro de governo. Montoro fez escola. Esses principais líderes de São Paulo, PSDB de São Paulo, quase todos foram da escola Montoro. O Fernando Henrique colocou, acho que uns 10 colaboradores que tinham vindo da escola Montoro. Ele colocou o Malan, que não era dessa escola, mas era um homem respeitadíssimo, qualificadíssimo. E ficou 8 anos como ministro da Fazenda. Ele montou boas equipes no Banco Central, colocou o Paulo Renato como ministro da Educação, o Serra, primeiro ministro do Planejamento, depois um grande ministro da Saúde.
O Clóvis Carvalho, o Eduardo Jorge, era o time da Casa Civil e do governo, e do gabinete do presidente, e o presidente, além de montar uma boa equipe ministerial, ele montou uma boa equipe interna dentro do Palácio, de homens sérios, respeitados e qualificados. A Casa Civil cumpria exatamente o seu papel, que era o papel interno, na formulação de políticas, na cobrança de projetos consistentes que pudessem efetivamente dar sentido àquela administração do FHC, que tinha começado sob o efeito do Plano Real. Todos sabem o quanto foi importante a liderança do presidente Fernando Henrique, como ministro da Fazenda, para a viabilização do Plano Sem Real, dúvida. que em princípio era havia um pouco de desconfiança. Eu achei que não ia funcionar. Funcionou e mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Agora, ele compôs uma boa equipe de governo. E essa equipe começou a trabalhar, Paulo Renato trabalhando a criação do Fundef, hoje Fundeb. Eu era da comissão do Fundef, ajudei muito naquela época como deputado. O Serra, fazendo todas aquelas mudanças, Bolsa Família, na saúde. O Malan, conduzindo com mão de ferro a política econômica, as políticas macroeconômicas, os fundamentos econômicos do país. O Serjão, ajudando a formular as políticas de mudanças estruturantes, não só nas telecomunicações. O Clóvis Carvalho também fazendo a mesma coisa. Enfim, ele tinha um ótimo chanceler, o Fernando Henrique, que era o Lampreia. Primeiro o Lampreia, depois o Laffer. Então, era uma equipe qualificada que pensava o tempo inteiro no Brasil. Era uma seleção. Pensava em formular projetos para o país. E em todas as áreas. Você tinha lá uma besteira que era uma linha, um artigo na Constituição, ou um parágrafo, que fazia restrições ao capital estrangeiro. Quer dizer, isso foi mudado. Foi uma das PECs, das reformas estruturantes. Depois você tinha todo aquele engessamento em relação aos monopólios. O Brasil, a ditadura foi, inclusive, muito importante para poder consolidar esses chamados monopólios que não serviam para nada, a não ser fazer o Brasil andar para trás, do ponto de vista de modernidade, do ponto de vista de tecnologia. Quer dizer, essas coisas foram sendo mudadas, e foram mudadas exatamente porque o Fernando Henrique tinha, além dele próprio ser um grande formulador, um intelectual, uma pessoa preparadíssima, ele tinha uma fábrica de bons projetos e de boas ideias que estavam ali ao lado dele. O bom político precisa ter coragem. Você já falou dos motivos que o levaram a cometer essa loucura, o desatino de não sair candidato a uma reeleição segura de deputado federal e arriscar tudo numa eleição para governador. E deu certo. Você ganhou a eleição. Como é que foi, então, com 35 anos, começar a administrar um estado do porte de Goiás, tendo que tomar toda uma série de decisões de custeio, investimento, equilíbrio fiscal? Como é que foi isso? Você usou a experiência da era FHC no Congresso Nacional? Como é que foi isso? Primeiro, assim, no começo, quando me candidatei a governador, havia muita incerteza, muita insegurança, mas eu me baseei em duas razões objetivas. Primeiro, uma intuição de que eu ganharia a eleição. Segundo, o caráter científico. Eu tinha visto pesquisas que davam o meu adversário muito na frente, 80%, mas tinha um subitem que dizia que o eleitor queria alternância de poder. Então eu percebi que dava para ganhar se fizéssemos uma boa campanha, uma campanha sem agressividade, propositiva e com ironia. Foi o que eu fiz. A segunda coisa é que eu sou muito observador. E eu observei ao longo dos anos os erros e os acertos dos governadores que me antecederam. Perfeito. Eu já havia trabalhado no Palácio. Sabia o que nós tínhamos feito de certo e de errado. Então eu observei muito isso. A segunda coisa é que eu observei muito o governo FHC. Eu aprendi muito com o governo FHC. Também com os erros e com os acertos. Então, quando eu cheguei ao governo, as pessoas duvidavam muito de como é que eu governaria, se sairia bem ou não, porque eu não tinha nenhuma experiência administrativa, nem no setor público, nem no setor privado. Mas o primeiro dever de casa é você recrutar boas pessoas. Certo. E eu procurei recrutar pessoas mais experientes, pessoas que tinham a reputação ilibada e que podiam me ajudar a fazer um bom governo. Eu chamei todas as federações patronais e de trabalhadores e estimulei que ambas criassem um fórum
tanto as federações patronais criassem o Fórum das Entidades Empresariais, quanto as federações de trabalhadores criassem o Fórum das Federações de Trabalhadores. E eu comecei a interagir, a dialogar com eles permanentemente, ouvindo, discutindo com eles todas as minhas decisões. E trabalhei muito, quer dizer, definimos o primeiro plano plurianual, naquela época não havia nenhum plano plurianual no Estado, o último tinha sido em 60, com o governo Mauro Borges. Trabalhei para fazer um governo planejado. Eu me lembro que quando trouxe a minha reforma administrativa e o plano plurianual do governo de Goiás, e mostrei ao governador Covas, ele ficou impressionado. Pode um menino já chegar aqui e apresentar para mim um... E depois eu soube que ele levou a primeira reunião de secretários dele aqui, e vários secretários me contaram isso, levou os documentos que eu havia trazido para ele, com o planejamento estratégico e o plano plurianual. E quem deu essa ideia desse plano plurianual? Eu tinha um secretário de planejamento que já era muito experiente, tinha feito meu plano de governo, era economista, e me juntei à equipe outros bons economistas, outros bons formuladores, e começamos a trabalhar ferramentas novas de gestão. Afinal de contas, nós estávamos quebrando um paradigma, nós estávamos mudando o governo. Uma prática mais antiquada para uma prática que pretendia ser moderna e acabou modernizando para valer o nosso Estado. E os indicadores, Fernando, são extraordinários. Ao assumir o governo em 99, Goiás tinha um PIB de 17 bilhões. Nesse ano deve chegar a 170 bilhões de reais. Uau. Ou seja, nós multiplicamos por 10 o PIB. Isso não foi só ação do governo, naturalmente, mas o governo trabalhou como indutor. Criou políticas públicas, atraiu investimentos, melhorou o ambiente para atração de investimentos, deu competitividade em relação aos tributos. Então isso fez a nossa economia multiplicar por 10. Nós éramos o 11º, 12º, somos a nona economia, e estamos perto de chegar à 8ª economia do país. Falta muito pouco. Exportações nossas foram multiplicadas por 20. Nós tínhamos um volume de 300 milhões de dólares naquela época, hoje já temos 8 bilhões de dólares. Para um estado como o nosso, e para uma região como a nossa, é muito importante. E assim, sucessivamente, todos os indicadores foram crescendo. Nós fomos, em 10 anos, entre 2004 e 2014, o estado que mais diminuiu as desigualdades sociais. Enquanto a renda, nesses 10 anos, enquanto a renda dos mais pobres, dos 20% mais pobres, cresceu 7,5 vezes, a renda dos 20% mais ricos cresceu 3,5 vezes. Então, nós conseguimos criar um ambiente de alta produção, combinado com produtividade, competitividade e crescimento produtivo. Quer dizer, as pessoas não tiveram uma melhoria de renda apenas porque receberam Bolsa Família ou Renda Cidadã, mas houve um crescimento produtivo provocado pela industrialização, pela agregação de valor às nossas matérias-primas e pelo emprego mais qualificado. Nós investimos muito na ampliação do 3º grau, do ensino superior, criamos uma universidade estadual, criamos a Bolsa Universitária para estudantes pobres, nas privadas, estimulamos e apoiamos muito a Universidade Federal. Então, investimos muito na fundação, criamos a Fundação de Apoio à Pesquisa, investimos muito em inovação, pesquisa, tecnologia. Quer dizer, e ao tempo em que o setor privado, os profissionais liberais também foram se qualificando extraordinariamente. Nós temos hoje médicos, hospitais, clínicas que estão entre as melhores do país. Muita gente do Brasil vai a Goiás. Excelentes engenheiros, advogados. Nós temos profissionais liberais de altíssima qualidade. Empresários agressivos que hoje são donos de multinacionais, de empresas brasileiras que atuam no mundo inteiro. E o mais interessante é que na infraestrutura nós também crescemos muito. Isso tudo partiu de um bom planejamento. Para você ter uma ideia, nós tínhamos em Goiás apenas 12 estações de tratamento de esgoto. Os governos não davam valor a saneamento básico. Nós estamos chegando a 100 estações de tratamento de esgoto. Então, os investimentos foram em saneamento, na infraestrutura, na duplicação das grandes artérias, melhorias substantivas nas rodovias, construção da ferrovia Norte-Sul e uma série de outros modais de aeroportos. De uma maneira geral, nesses últimos anos, Goiás passou por um movimento de transformação muito interessante. Agora, nós investimos para valer também nas áreas básicas. A educação em Goiás, em 2013, ficou em primeiro lugar no IDEB, no médio, segundo no fundamental.
saltando do 16º para o primeiro lugar. Na saúde, nós adotamos um modelo criado aqui pelo Covas, pelo Geraldo, pelo Serra, que foi o modelo das OS, das organizações sociais. Todos os nossos hospitais hoje são geridos por organizações sociais e a qualidade do atendimento é reconhecida por mais de 90% dos usuários. Então, agora nós estamos começando uma nova mudança, que é introduzir na educação o modelo de organizações sociais. Não precisa dizer que é uma polêmica, Sem dúvida. mas nós estamos buscando qualidade. Eu poderia ficar acomodado, porque ficamos em primeiro lugar no IDEB, mas a gente quer avançar mais. Eu não concordo que, dentre as 200 mais importantes universidades brasileiras, nós não tenhamos uma sequer do Brasil. Por que está errado isso? É porque começa lá da base, lá do infantil, da educação básica. Não dá para fazer o teto primeiro antes do alicerce. Uma pergunta mais genérica. O senhor foi quantas vezes governador de Goiás? 4 vezes. Eu estou no 4º mandato. 4º mandato. Algo que a gente tem observado na administração pública. O servidor reclama que ganha mal. Então está sempre se movimentando, isso em geral. Sempre se movimentando, greve, paralisação, protestos. O Estado está com a capacidade de pagamento e custeio no limite. Já há estados paralisando o 13º, metade do olerite, paga uma parte do salário no começo do mês, outra no final. E a sociedade reclama que o serviço público não é de boa qualidade, por melhor que seja. Então você tem quem presta o serviço, o servidor reclamando. Quem é o destinatário do serviço, sociedade reclamando. E o caixa, daqui a pouco, vai comprometer completamente a capacidade de investimento. Há pouco o senhor falou de trazer organizações sociais para a educação, de inovar. Como continuar obtendo bons resultados sem comprometer o orçamento e o equilíbrio fiscal a curto prazo? Qual é a saída, Brasil? Primeira coisa é que todos nós temos que nos conscientizar que nós não somos um país endinheirado. Pelo contrário, o déficit desse ano é de 170 bilhões de reais. A outra consciência que se tem que ter é de que o Brasil não está longe de virar uma Grécia se providências não forem tomadas. O Brasil pode colapsar. Alguns estados já estão colapsando. Exatamente porque as pessoas não estão querendo sentar à mesa para discutir o que é possível fazer em termos de orçamento e financeiro. No Brasil, as lideranças precisam ter a coragem de discutir alguns temas que são tabus. Estabilidade do emprego. Perfeito. Estabilidade tem que ser para as carreiras típicas de Estado, para não ficarem susceptíveis à perseguição. Então, esse tema precisa ser debatido. Segundo, idade mínima para aposentadoria. A média de vida do brasileiro aumentou para quase 80 anos. Não é possível mais que algumas pessoas com altos salários venham a se aposentar com 48 anos de idade, no auge da sua vitalidade. Eu tenho 53 anos e me sinto absolutamente jovem, com disposição para trabalhar pelo menos mais 30, 40 anos. Com certeza. Aliás, eu não sei como é que uma pessoa pode conseguir viver sem trabalhar, aposentado. Então, essa questão precisa ser discutida, porque o brasileiro, que é quem sustenta quem está no serviço público, não aguenta mais pagar impostos. É preciso discutir isso, é preciso regulamentar o direito de greve. Essa é uma questão crucial. Não dá para a gente fingir que isso não é um assunto sério. Tem muita gente que às vezes faz greves justas, outros fazem para não trabalhar mesmo. Sim. Agora, é preciso que todos tenham a consciência de que não tem dinheiro, que é preciso fazer ajustes fiscais rigorosos, que é preciso ter-se leis de responsabilidade fiscal nos estados, que é preciso ter um planejamento rigoroso em relação ao que se arrecada com o que se gasta. Nós todos fomos surpreendidos no ano passado com aquela crise terrível, que ainda continua nesse ano, mas no ano passado nós tivemos que fazer um novo orçamento no início do ano, enviar para a Assembleia um novo orçamento, porque percebemos que nós íamos ter uma perda de receita extraordinária. Nós acabamos perdendo mais de 3,5 bilhões de receitas no ano passado, porque a economia estagnou-se. As pessoas pararam de comprar, pararam de consumir, porque o dinheiro acabou. Tivemos que fazer muito corte, tivemos que
parar todas as obras, parar os investimentos, e começamos uma política de enxugamento total. Hoje nós temos só 10 secretarias. Mas, aliás, eu comecei isso em 2014, quando eu percebi que a crise viria forte, por conta dos desajustes ocorridos em 2013 e 2014 no governo federal. Depois nós fizemos um enxugamento de 5 mil cargos comissionados, e aí passamos a endurecer os cortes em relação às mesadas de custeio das secretarias. O fato é que nós chegamos ao final do ano com um pequeno superávit primário de 6%, com o resto a pagar alto, e continuamos esse trabalho. E temos uma equipe econômica muito forte, liderada pela secretária da Fazenda, a secretária Ana Carla. Com o meu apoio, a minha liderança e o apoio da Assembleia, nós conseguimos fazer uma série de ajustes que nos possibilitaram chegar sem colapso a esse ano. Passamos muitas dificuldades no ano passado, mas em momento algum atrasamos folha, enfim, e os principais compromissos. E nesse ano, com os ajustes todos que foram feitos e que continuam sendo feitos, nós estamos seguros de que vamos chegar ao final do ano numa situação de equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal. Não sei se ainda teremos recursos para fazermos investimentos mais agressivos, mas chegaremos numa situação de equilíbrio. Os governos que não fizeram ajustes duros, passam por dificuldades ou vão passar por dificuldades. Não há nenhum estado brasileiro que não tenha sido afetado pela crise. O estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, tem hoje perda de receitas, e você mesmo diz isso para mim. Se estabilizou em 1 bilhão por mês agora. 1 bilhão. Chegou a ser 700 milhões de queda de arrecadação do ICMS mensal por causa da crise. 1 bilhão por mês. De perda de receita por mês significa 12 bilhões ao ano. Isso. Não há quem resista, não há planejamento que resista. Exatamente. Por mais bem intencionado que seja o governador Alckmin e os outros governadores, não há planejamento que resista. Há uma crise econômica com quase 4% de retração no PIB. E o custeio continua consumindo a mesma coisa. O custeio é fixo. E a queda da arrecadação. Nós trabalhamos lá para cortar, para limitar, foi o que nos valeu. Quer dizer, agora com as coisas mais calmas, vai dar para a gente pensar em investimentos, pouco de investimento esse ano e investimentos a partir do ano que vem. Mas a situação nos estados é uma situação muito dura. A do Brasil só não é mais porque pode emitir moeda. Exato, Quer dizer, não falta dinheiro para o governo federal. É 170 bi de déficit, mas alguém vai pagar esses 170 bi de déficit. E é emissão, é inflação, é emissão de moedas. No nosso caso, não. Nós não podemos atrasar o pagamento da dívida externa um dia sequer. Exatamente. Que somos rigorosamente punidos, multados. Então, eu não sei o que vai acontecer com alguns estados se não tiverem um socorro federal mais forte, se não forem feitas reformas e mudanças muito duras, muito traumáticas em relação ao gasto. Perfeito. Nós contratamos no ano passado a consultoria Falcone para nos ajudar na equação do aumento de receita e gasto. Essa consultoria continua hoje só com foco no gasto. Então, graças a essas ferramentas tecnológicas, a consultorias muito competentes, nós estamos conseguindo chegar a um nível de ajuste. Agora, as pressões continuam. E continuam muitas vezes por conta da irracionalidade. Você mostra a receita, aliás, não precisa mostrar a receita. Tudo hoje nos governos está na internet. Pela lei de acesso à informação, pelas leis de transparência, qualquer cidadão pode acessar as contas do governo, todos os contratos. Nós conseguimos chegar agora, segundo o Ministério Público Federal, ao segundo lugar em termos de transparência de contas públicas no Brasil, nota 98. Pela CGU, primeiro lugar. E os governos todos, Fernando, a Assembleia, estão interessados em cada vez mais dar transparência às suas ações. Então, as pessoas estão vendo lá o que foi o comportamento da receita, das despesas, e você vai conversar com alguns representantes sindicatos, e eles não querem acreditar. Escuta, mas a gente está arrecadando isso, não dá para pagar mais do que isso. À medida que faz uma greve que prejudica as pessoas em áreas sensíveis à população, muitas vezes os governantes são obrigados a dar algum tipo de aumento, isso compromete profundamente a sua saúde financeira. O piso da educação, por exemplo, é ditado pelo governo federal, só que o governo federal não dá dinheiro para os estados e para os municípios. Quem arca com o aumento somos nós. Só que a inflação ou a receita cresceu 1%, o aumento é de 11%. É claro que isso vai causar um desequilíbrio lá na frente.
E é em relação a isso que nós temos tido assim, toda a cautela, todo o cuidado para manter o Estado ajustado, porque se você abre as pernas, qual é a primeira consequência? É aposentado não receber. Perfeito. E o servidor acaba também não recebendo. Depois o servidor não vai receber. E aí 2, 3 meses de atraso, quer dizer, quem é que pode ter o planejamento na vida familiar com atraso de pagamentos? O Congresso Nacional, cada vez que vai se fazer uma mudança antipática, mudança na área da Previdência, antipática, revisão de vencimentos, servidores, antipática, perda da estabilidade na função pública, é antipático. Muitos grupos e corporações se mobilizam e vão aos gabinetes dos deputados federais e dos senadores. O governo e o Congresso Nacional terão força juntos para fazer essas mudanças que o país precisa? O ambiente político ainda está muito conturbado e vai demorar um pouco até as coisas se assentarem para a gente pensar em olhar para o futuro? Olha, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos meses. Eu não tenho ainda uma convicção verdadeiramente formada, mas eu acho que talvez fosse papel do presidente da República, num determinado momento, propor uma pequena constituinte ou uma estatuinte, alguma coisa assim, para tratar de determinados temas. Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política. Não dá para a gente continuar com essa quantidade de partidos. Claro. Essa é a mãe de todas as reformas, porque é de lá que sai a corrupção, exatamente, os desvios. Então, fim de coligação proporcional, cláusula de barreira para partidos, questão do financiamento de campanha, voto distrital. E, quer dizer, definir aí umas 3 ou 4 reformas tributárias e convoca uma eleição para eleger parlamentares constituintes para fazer uma mudança, uma alteração ou uma reforma na Constituição de tal modo que não haja contaminação do Congresso. Quer dizer, você elege ali um grupo de parlamentares que vão ter uma atuação específica para fazer as mudanças que o Brasil efetivamente precisa. E aí não pode haver populismo, demagogia. Se você elege uma assembleiazinha constituinte para esse fim, depois ela é dissolvida. Perfeitamente. As pessoas não vão ficar tão contaminadas com o populismo ou em querer agradar determinados segmentos. Talvez esse seja um caminho. O senhor já conversou com o presidente em exercício Michel Temer sobre isso? O presidente Temer é um constitucionalista de escola, um dos melhores que a gente tem, conhece a fundo a base do federalismo e da Constituição dos Estados Unidos, de outros países do mundo. Ele já conversou conosco, ele quer discutir conosco o novo Pacto Federativo. Eu confio nisso porque ele tem muita substância em relação a essa questão. Eu, num determinado momento, se tiver oportunidade, vou falar isso, eu vou sugerir isso. Talvez seja o melhor modelo você fazer algo separado, eleito pela população, uma Assembleia Constituinte paralela, eleita, para poder tratar desses temas. E corajosamente. Porque o parlamentar muitas vezes não quer dar um voto num tema que tem a ver com os nossos netos, com as futuras gerações, para não perder voto na eleição agora. Exato. Isso é muito ruim, porque quem vai perder são as gerações de hoje e as gerações do futuro. Uma bola de neve só. Exatamente. Governador Marconi Perillo, eu precisaria de uns 3 programas para conversar com o senhor, porque são muitas coisas interessantes. Pela sua experiência administrativa e experiência política de relacionamento. Muitas coisas boas e importantes o senhor disse aqui e muito mais teria a dizer. Mas o tempo urge, nós estamos aí quase em cima da hora. Queria fazer uma pergunta específica. Presidente Lula e presidente Dilma. Chegou um momento que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, olhou para o Lula e disse: esse é o cara. A gente sentava em mesas de reunião com pessoas que tradicionalmente jamais votaram no PT e diziam: estamos no rumo certo, ou seja, estamos buscando justiça social, investimento, a economia está forte. De repente, estamos num atoleiro, afundando cada vez mais, seja num mar de denúncias de corrupção, seja também num descalabro administrativo. Aonde se perdeu a mão? O que aconteceu? Primeiro, resta claro hoje para a sociedade brasileira que não houve um espetáculo de crescimento, houve um espetáculo de marketing. Perfeito. Propaganda. Não dá para desconhecer que algumas coisas
avançaram. Só o fato deles terem dado sequência aos fundamentos macroeconômicos do governo Fernando Henrique, com o Meirelles à frente do Banco Central, acho que já foi algo alvissareiro. Mas de mais a mais, houve muito o espetáculo de marketing. Massificaram algumas coisas como se fossem redentoras. E a outra coisa que, na minha opinião, aconteceu em relação ao Lula foi a que ele acabou achando que era mais importante do que qualquer um outro. Começou a se achar o mais importante líder do mundo. E aí a arrogância, a soberba chega. Eu acho que ele acabou virando um líder arrogante. E isso acabou contribuindo, na minha opinião, para que as coisas descambassem. Eu tive uma relação respeitosa com o presidente Dilma, republicana, ao contrário do Lula, que me perseguiu muito por ter avisado do Mensalão em 2003, com ela eu tive uma relação bem mais respeitosa. Mas eu sempre me sentia um estranho no ninho quando tinha que pedir audiência a algum ministro, ou tinha que pedir alguma conversa em Brasília. Fato que mudou completamente agora. Eu tenho sido absolutamente bem recebido e sempre que preciso, a tempo e a hora, às vezes falo com o ministro da Fazenda à noite, no dia já me recebe. Eu não quero reclamar do passado, mas acho que houve uma mudança qualitativa. Acho que o ambiente no Brasil está mais leve hoje. Eu percebo isso, não quero ser leviano, mas eu percebo isso. Acho que as coisas estão um pouco menos carregadas. E eu espero que isso melhore cada vez mais. Essa parte de conflito da sociedade, em restaurantes, em ambientes, será que isso vai acabar também? É um momento transitório nosso? As pessoas querem líderes que saibam liderar. As pessoas querem se sentir bem lideradas. Elas querem ter o prazer de respeitar o seu líder, independentemente da opinião. Porque as pessoas são preocupadas mais com comportamento, com valores, princípios. E a gente precisa de um líder que não seja bom só na administração ou que seja bom só na política. Eu sempre procurei combinar a gestão administrativa com a gestão política, calibrar as duas gestões. A gestão política não é só conversar com o deputado, com o prefeito, com o partido. A gestão política é a capacidade de diálogo que o líder tem que ter com todos os segmentos da sociedade, com os poderes, legislativo, judiciário, com o Ministério Público, com a imprensa, com as igrejas, com os sindicatos, associações. Então é preciso ter uma capacidade de diálogo, isso é a gestão política. E a outra é a boa gestão administrativa. Uma coisa depende da outra. Eu já vi muitos bons gestores administrativos darem com os burros na água porque não foram bons gestores políticos. E vice-versa. Acho que nós tivemos no Brasil as duas coisas juntos. Nós não tivemos nem boa gestão política, nem boa gestão administrativa. Última pergunta, porque estamos em cima da hora. Deputado estadual Marconi Perillo. Deputado federal Marconi Perillo. Senador Marconi Perillo. Governador Marconi Perillo. Qual o seu próximo objetivo? Não vou falar isso aqui para política ou para fazer média. Meu grande objetivo é terminar esse ciclo em Goiás bem. Deixar um bom legado como governador. Terminar esse quarto governo bem, realizando o que está proposto no plano de governo, deixando um saldo histórico de realizações. Em relação ao projeto político futuro, eu ainda não sei. Eu vou completar 32 anos exercendo função pública. Eu fui secretário aos 23 anos e depois, de deputado estadual para cá, já vou completar 28 anos. Ou seja, 32 anos de dedicação exclusiva à atividade política e pública. Então, às vezes eu penso em dar uma parada, ficar uns 4 anos fora de ocupar qualquer cargo, mas também não me furto a discutir outras alternativas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só posso dizer que eu estou feliz com o que estou fazendo, gosto de ser governador, porque gosto de trabalhar, trabalho muito. Lá em Goiás brincam porque é preciso revezar os auxiliares para poder me acompanhar. Eu gosto muito do trabalho e gosto de procurar fazer as coisas bem feitas, para que as pessoas tenham o melhor resultado. A Assembleia Legislativa de São Paulo agradece honrada a sua presença, antecipadamente já o convida no centenário do governador Franco Montoro
para a inauguração da Praça André Franco Montoro, aqui mesmo, nas nossas instalações da Assembleia. Espera tê-lo mais uma vez conosco, porque, repito, para conversar com o senhor precisa de uns 2 ou 3 programas, tantas são as informações interessantes que o senhor tem a passar. Querido telespectador, esse foi mais um Discussão Nacional. Até o próximo programa.